sequência de instruções que estão automatizando tarefas que a gente faz, nesse caso, tarefas muito complexas, né? Instruções muito complexas, que vão desde onde você consegue automatizar diagnóstico médico, você consegue petição judiciária, coisas que a gente julgava muito sofisticadas, que você faz instruções, você consegue com nível de precisão maior para algumas tarefas do que... E a responsabilidade que está sendo atribuída a esses algoritmos, essas, digamos assim, sequências automatizadas de instruções, é que está gerando, digamos, os desafios políticos e éticos que a gente está discutindo. Queria chamar a atenção para um pedacinho desse, que é o que eu estudo mais, que eu acho que eu posso comentar melhor, que é a questão disso na comunicação, porque os algoritmos, a gente teve uma mudança muito grande no nosso sistema de comunicação, e uma dessas mudanças é que a gente está se comunicando de uma maneira mais direta e a gente substituiu o papel editorial, curatorial, que antigamente era feita por meio de mediação, por meio de instruções algorítmicas. E isso está gerando enormes modificações que elas não são dessa natureza da tomada de decisão, das implicações da tomada de decisão, mas elas estão mudando a natureza do funcionamento da nossa sociedade. A tomada de decisão também, né? A tomada de decisão, mas eu estava chamando a atenção para outras coisas, a maneira como a gente se comunica e a maneira como a gente se organiza politicamente. Eu acho que são implicações sociais de outro tipo. Queria chamar a atenção, tem um sociólogo catalão, todo mundo conhece, que é o Castells, né? Ele fala que tem 3 tipos, a gente tinha 2, agora tem 3 tipos de formas de comunicação. Acho que ele estabeleceu isso na literatura, embora seja mais antigo, né? Ele fala, a gente tinha a comunicação de massa, que essa comunicação é estabelecida no final do 19, início do século XX, onde eu tenho um centro emissor e um monte de receptores passivos, é como fosse um jornal, uma revista, a radiodifusão, a TV e o rádio. Eu tenho um centro emissor e vários receptores passivos. Eu tinha um segundo modelo, que é a comunicação interativa, cujo paradigma é o telefone. Ela é interativa, eu falo e eu escuto ao mesmo tempo, mas ela é 1 a 1. E a gente teria, segundo Castells, um novo modelo cujo paradigma é, digamos, uma mídia social, o Twitter, o Facebook, na onde eu tenho uma forma mista, uma mistura de televisão com telefone, se vocês quiserem, na qual eu falo de 1 para muitos, mas muitos falam para 1. Então, quando eu abro meu feed de notícias no Facebook, eu tenho um usuário brasileiro médio, acho que são 250 contatos. Né? Eu estou lendo 250 pessoas que estão falando para mim e eu estou falando para 250 pessoas, digamos. Né? Então, eu tenho uma forma que ela é misturada. E essa forma que ela é misturada, ela tem grandes implicações. Primeiro que a gente está efetivamente migrando. Né? Quando a gente olha o padrão de uso de tempo gasto no uso de meios de comunicação, a gente já está migrando. No Brasil, a gente já passa mais tempo. As pessoas que têm acesso, que são 70%, mais ou menos, dos brasileiros, mas nos Estados Unidos também, em outros países também, a gente já passa mais tempo nas mídias sociais do que na radiodifusão. No Brasil, 1 hora a mais por dia. É bastante tempo que os brasileiros ficam usando as mídias sociais e ela está organizando a comunicação da sociedade, o sistema de comunicação da sociedade para ela ter essa forma de uma outra maneira, porque a gente está se comunicando um com o outro ao invés de fazer uma comunicação mediada. Tá? Porque antes, para eu me comunicar, para eu ler o mundo, eu precisava da mediação. Então eu li uma revista, ela era feita numa redação, eu escutava o rádio, eu via a TV, que era feita num estúdio, né? E esse lugar, esse centro de mediação, ele funciona como uma espécie de filtro. E agora tem uma comunicação direta. Eu gasto mais tempo falando com meus pares do que me comunicando por meio desse sistema que é mediado, que tem um sistema editorial na qual ele seleciona e ele filtra aquilo que eu vou receber. Eu chamo a atenção, quando o Castells vai falar isso, ele está sugerindo que tem uma novidade, mas tinha duas comunidades que já se organizavam dessa maneira, e é interessante que essas 2 comunidades influenciaram a maneira como a gente. Essas 2 comunidades são a comunidade acadêmica, científica, e a comunidade da contracultura e dos movimentos sociais. Essas 2 comunidades elas já tinham essa forma, já experimentavam, numa era pré-digital, esse tipo de comunicação. A comunidade acadêmica, desde que ela se estruturou no século XVII, ela tem essa forma de comunicação. Todos os cientistas escrevem e leem, todos, e usam
o periódico científico como meio de comunicação. Então tem uma comunidade de 5 mil físicos, sei lá, 50 mil físicos, e todos eles publicam no Physics Review e no jornal, nos periódicos científicos, e eles são simultaneamente leitores e consumidores daquela literatura. Isso, há muito tempo, a gente já deve ter uns 3 séculos que a comunidade científica funciona dessa maneira. Então eles estão escrevendo para muitos, eles escrevem para todos os membros da comunidade, e quando eles recebem a publicação, a comunidade fala com eles. Eles já experimentavam essa forma. A gente vê nas histórias dos experimentos de comunicação dos movimentos sociais e da contracultura, a gente vai ver também experimentos dessa forma nos anos 60, nos anos 70. As rádios livres experimentavam, tem uma rádio livre famosa aqui em São Paulo, na Unicamp, que é a Rádio Muda, ela funciona assim. Você se inscreve, que acontece na Universidade de Campinas, né? Você se inscreve e você ganha 1 hora na programação. Né? Então, todos os membros da comunidade universitária têm direito a ter 1 hora de programação e a comunidade fala consigo mesma, ela tem essa dinâmica. Os fanzines que vêm da contracultura punk, então a gente tem um monte de experimentos que vêm dos movimentos sociais, da contracultura e da comunidade científica, que eles precederam tecnologicamente esse formato de comunicação. E não é bolhas. Não são exatamente bolhas. Eles têm esse formato muitos. E é curioso que quando a gente olha a história das mídias sociais, todas elas estão ancoradas nessas 2 experiências. Para generalizar um pouquinho, Twitter, Flickr, Craigslist, Facebook, Google, vem da cultura acadêmica. Não vem um pouquinho da cultura acadêmica, vem bastante da cultura acadêmica. E eu acho que a maneira como essas 2 comunidades, os movimentos sociais, estavam experimentando essa forma, desde os anos 70, e a universidade, não é? A tecnologia da internet, que permitiu uma comunicação interativa, ela permitiu que essas 2 comunidades experimentassem e ampliassem essa forma de comunicação. Eu chamo isso a atenção, longa introdução, para chamar a atenção para um fato, que quando a sociedade, quando esses experimentos que eram muito segmentados, está falando de comunidade científica no século XVIII, é uma coisa irrelevante do ponto de vista, muito importante, por um lado, mas irrelevante do ponto de vista social, numa fração muito pequena da sociedade está se comunicando assim. Mesma coisa com os movimentos sociais. Agora a gente está falando que esse é o padrão, de fato, da comunicação. Ele se tornou, a gente se comunica mais assim do que da forma antiga. 1 hora mais assim no Brasil, que é um dos países que tem mais avançado esse processo. E quando a gente faz assim, a gente pode fazer assim com mediação e sem mediação. Isso é essa que eu queria chamar a atenção. Com mediação. A comunidade científica fazia assim desde o século XVIII e segue fazendo com mediação. Todos os periódicos científicos da comunidade científica têm um editor. E o editor tem um processo de seleção rigoroso, demorado e chato. Curadoria. Tem um processo editorial e curatorial. No entanto, o que a gente está experimentando é justamente o abandono, em larga medida, não é? E a automatização. O algoritmo está fazendo a curadoria. Eu não acho que essa dimensão ela é responsável pela maior parte das transformações, não. O fato da gente ter dispensado essa mediação e ela está sendo feita por meio de algoritmo, não é exatamente isso. É o fato da gente ter dispensado o papel de filtragem. Vou ser mais específico. Vou ser mais específico. O que está acontecendo? A gente não está apenas tendo uma comunicação horizontal, né, na qual nós somos uma comunidade na qual a gente fala e a gente escuta. A gente é uma comunidade na qual a gente fala e a gente escuta, e onde não tem um processo de seleção. A gente não tem um processo de seleção. E é essa característica, isso tem a ver com a maneira como essa comunidade, como essas formas de comunicação foram implementadas, de não ter um processo de seleção, é que está causando várias das modificações sociais e políticas que a gente está vivendo. Não diz respeito à forma horizontal, diz respeito ao fato da gente ter dispensado a mediação. E eu estou falando aqui, até com alguém, trocar de chapéu aqui, de professor para chapéu, alguém que vem do movimento de comunicação alternativa, que lutou muito para dispensar essa mediação. E eu olho quando a gente pensava nos anos 90, participei de um projeto, foi bem importante na história, nessa história, que é o Wind Media, o site que a gente fundou no final dos anos 90, muito, muito importante, teve sede em 295 cidades, e que a gente
O que a gente pensava e da onde saiu o Twitter, de onde saiu o Flickr, de onde saíram várias dessas experiências. Quando a gente olhava para isso, a gente pensava, a gente tem tecnologia para dispensar a mediação jornalística. Esse trabalho jornalístico é um trabalho que atrapalha a formação da opinião política. Se eu puder ler, aconteceu um protesto, se eu puder ler o manifestante, e se eu puder ler o policial, o governo, o press release do governo, eu formo o meu juízo melhor do que se eu tivesse uma mediação jornalística de uma mediação que está enviesada, que está comprometida politicamente, que está comprometida comercialmente. E a ideia era criar mecanismos de comunicação direta que desintermediassem a comunicação. Estou resgatando o processo. Mas é uma desumanização dessa coisa. A mediação hoje é feita por algoritmo. Não, mas a gente estava olhando na gênese. Nós vamos acabar com a mediação. Você quer se informar? Leia o press release do governo, leia o que os manifestantes fizeram, forme seu juízo. Você não precisa de uma pessoa que vai enviesar e vai informar e vai te conduzir por conta de todos os problemas que a imprensa tem. Eu estou olhando, estou voltando para trás. Seu olhar normativo, não positivo. Isso, estou voltando para trás, porque quando eu olho hoje e eu vejo o que foi criado a partir dessas experiências, parece que a gente criou um monstro. Parece que a gente criou um monstro, porque o resultado disso não é que nós estamos fazendo juízo a partir de comunicações originais, na qual a gente, de uma maneira meio Habermasiana, a gente olha para os negócios e forma um juízo analítico do que aconteceu. O que a gente empoderou a capacidade de construção de discursos altamente engajados que estão se desconectando dos fatos. Isso não tem a ver com o fato da comunicação ser horizontal, mas o fato da gente ter implementado a comunicação horizontal dispensando os filtros, apostando que as pessoas autonomamente formariam juízos livres, quando na verdade o que a gente empoderou por meio desse tipo de comunicação foi os usos políticos muito extremados que estão destruindo, digamos assim, o enraizamento factual da comunicação. A gente perdeu essa centralidade. Não tem mais Rede Globo, o Folha de São Paulo, Companhia das Letras, que está fazendo a mediação, fazendo a seleção do que a gente vai ler. A gente está se comunicando entre pares. Esses pares, eles são ordenados, podem ser de diversas maneiras. O algoritmo não é. O algoritmo é uma pessoa. Alguém escreveu esse negócio e alguém disse que ele tem que ser ordenado de acordo com aquilo que nos dá prazer para a gente ficar mais viciado nesse negócio, porque a gente fica viciado mais, a gente é mais exposto à propaganda e é assim que a máquina ganha dinheiro. E a gente está ficando 4h30 no Brasil, em média, nesse negócio. 4h30 da nossa vida a gente está, em média, né, ligado nessa máquina. Os efeitos, mas isso é a dimensão econômica da coisa, mas isso tem efeitos políticos, porque a gente não está só trocando foto de gatinho e falando da celebridade. Se fosse isso, não teria relevância política. O problema é que a gente está se informando politicamente sobre isso está degradando a natureza da esfera pública. É que essa mudança ela foi acompanhada por um movimento político populista que está se utilizando dessa natureza para se insurgir contra as instituições. É isso que eu gostaria de chamar a atenção. Então a gente tem um fenômeno que ele mudou a natureza com que a gente está se comunicando e ele foi acompanhado de esforços políticos de aproveitar essa nova estrutura de comunicação, que ela dispensa a intermediação, para criar novas forças políticas contra os sistemas de mediação. Então, ela nesse sentido, ela não é só uma mudança da natureza como a gente se comunica, mas ela também a possibilidade de novas forças políticas fizeram, de, criticando os sistemas de legitimação, eles crescerem politicamente e se lançarem politicamente, digamos assim, os movimentos políticos que usam no discurso o povo contra as elites, que é essa definição do Laclau, do livro do Yurgis, como é que chama? Yurgis, não é? Yurgis, né? Que eu organizo politicamente um movimento político na qual eu me coloco, eu falo um povo imaginário, uma suposta maioria, eu me coloco como representante dessa maioria contra uma elite. Esse tipo de movimento político não foi inventado agora, o populismo é um negócio bastante antigo. Ele pôde fazer uso dessa nova natureza comunicacional e lançar um ataque às instituições de mediação. E não é por acaso que a universidade, as artes,
e os meios de comunicação estão no centro das campanhas políticas desses novos movimentos populistas. E eles só podem fazer isso porque eles são apoiados numa nova forma de comunicação. Então, uma combinação de uma nova forma de comunicação horizontal, na qual os algoritmos ordenaram de uma maneira puramente comercial, permitindo que os intermediários perdessem poder, combinado com movimentos políticos para desprestigiar e atacar esses sistemas de mediação para que atores que estavam fora do sistema se lançassem para dentro do sistema.